Hoje nós vamos falar sobre o novo arcabouço fiscal e como é uma medida de ajuste contra os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro e pode sim significar de novo o fortalecimento da extrema-direita. Por quê? Porque a base desse novo arcabouço fiscal segue as premissas da lógica neoliberal na economia, que foi, basicamente, como bem lembrado pelo meu amigo Fábio Félix, implementado na década de 90, criando uma lógica da economia mundial voltada aos interesses dos grandes bancos, dos parasitas do sistema financeiro, de economizar recursos públicos, dos impostos de toda a população para seguir pagando um modelo absurdo de dívida pública, seja ela externa ou interna, como é o caso brasileiro. No Brasil, essa política vem sendo implementada ao longo dos anos, mas chegou no ápice, no teto de gastos do famigerado governo golpista do Temer. Embora nos últimos 3 anos o teto não tenha vigorado no Brasil, seja pelas medidas emergentes para enfrentar a pandemia. Ainda bem, porque se tivesse vigorado, não teríamos recursos para ampliar SUS e salvar vidas num momento tão determinante. Seja em 2022, que o Bolsonaro burlou o teto de gastos para tentar ganhar as eleições ampliando o Auxílio Brasil, o fato é que, se esse modelo tivesse sido implementado no ano de 2003, por exemplo, 8 trilhões de reais de 2003 para cá, não teriam sido gastos para seguir pagando esse modelo da dívida pública. O Haddad apresentou um arcabouço, como vocês devem ter visto. O arcabouço quer travar a possibilidade de crescimento dos investimentos, né? Vamos pensar em despesa como investimento. Aumento de salário, garantia de ampliação de hospitais, políticas públicas para retomar crescimento das nossas universidades, ou políticas públicas estruturantes de construção de casa, tudo isso sai desses recursos. E aqui está se propondo uma trava de 0,6 até 2,5 por ano. Para vocês terem uma ideia, no governo Lula 1, a média de crescimento foi 5,2% daquilo que foi arrecadado de crescimento dos investimentos naquele período. Nós aqui, nessa proposta do Haddad, estão travando de 0,6 até 2,5 e em até 70%, mesmo que as receitas cresçam mais, para fazer um superávit para quê? Para pagar o famigerado sistema da dívida. Tudo incide o tal superávit, em todas as áreas sociais. A única coisa que é excluída do superávit é a dívida pública, que consome metade, gente, quase metade do orçamento da União. O sistema da dívida para esse ano o governo orçou para pagar o sistema da dívida quase 2 trilhões de reais, 16 vezes maior que o orçamento da educação, de uma dívida que nunca foi auditada, que é remunerada por juros exorbitantes e que ao mesmo tempo a gente paga esses 2 trilhões todo ano só para pagar juros e amortização da dívida, ou seja, é a rolagem desse sistema da dívida. A maior parte dos detentores, nós não temos dúvida, grandes especuladores do sistema internacional. Por que nós dizemos não temos dúvida? Porque esses dados são secretos e é o dinheiro do teu orçamento, do orçamento da União. Para vocês terem uma ideia, o Equador, que é uma economia muito menor que a brasileira, nos anos 2000, auditou a dívida pública e conseguiu reduzir em 70% essa dívida, mostrando que eram valores que já tinham sido pagos, que era parasitismo, que era rolagem, que eram ilegal e ilegítimos 70% dessa dívida. No Brasil, se segue pagando, sem sequer questionar esse modelo absurdo. E é óbvio que isso tem um impacto negativo na vida do povo, porque impede do governo investir naquilo que é essencial para melhorar a vida da população. O argumento propagado pela imprensa e pelos liberais, os que lucram com esse sistema da dívida Brasil afora, é de que é preciso equilibrar as contas do governo. E fazem a comparação absurda do orçamento da União com o nosso orçamento doméstico. Que é verdadeiramente absurdo, porque é óbvio que quando nós estamos tratando de união e de políticas públicas, não é a mesma coisa que está tratando do orçamento doméstico, do salário da gente. Mas se fosse fazer essa viragem, a gente perguntaria quem está nos ouvindo. Se recebesse uma fatura de R$2.000 de um banco que nunca viu, de uma dívida que nunca contribuiu, se a pessoa pagaria? Claro que não pagaria, mas o governo paga, todos os anos religiosamente, para financiar esse sistema da dívida. Sem falar que num momento como esse,
E, em todos os momentos, o papel do Estado para ajudar a induzir o crescimento econômico é fundamental. Com o arcabouço fiscal, vai se inviabilizar a possibilidade do Estado ser indutor do crescimento, fomentando políticas econômicas, políticas públicas e políticas sociais que permitam a gente enfrentar a crise econômica e, de fato, ter um desenvolvimento que permita a melhoria das condições de vida para o nosso povo. Para vocês terem uma ideia, a pressão do novo arcabouço já fez o secretário do Tesouro dizer que vai ter que mexer nos pisos constitucionais. Quais são os pisos constitucionais, gente? O da saúde e da educação. E o economista Davi De Castro nos mostrou por que eles têm que fazer isso. Porque os pisos, como estão preservados na nossa Constituição, crescem a 100%. O valor da União, do orçamento que a gente tem que garantir nos investimentos da saúde e da educação, tem um crescimento de 100% de um exercício para o outro, porque é um percentual do orçamento. À medida que o arcabouço cresce, ou só permite um investimento, um aumento de investimento em 70% daquilo que for arrecadado a mais, a pressão é que boa parte desses recursos sejam utilizados para garantir a educação e a saúde, no concreto, das obrigações que o governo tem. E para não ter, entre aspas, amarras, o discurso dos neoliberais é revogar o piso da educação e da saúde, e não combater as políticas neoliberais que querem se apropriar dos recursos públicos para fomentar a lógica do sistema financeiro. Não, né, gente? Além disso, se a gente pensar em termos de funcionalismo público, de servidores que são tão importantes para fazer as políticas públicas na ponta, esse arcabouço fiscal vai inviabilizar a possibilidade de reajustes numa categoria que já sofre com arroxo nos últimos 7 anos. Por quê? Porque congela a possibilidade de ampliação de despesas. E na hora que for implementado um arcabouço como esse, vai ter a pressão dos neoliberais para atender às metas de superávit previsto no novo arcabouço, de mexer em direitos de servidores, nos pisos, etc. Quem sabe voltar com a famigerada reforma administrativa, que seria uma reforma trabalhista do serviço público, um ataque sem precedentes, como tentou fazer o Bolsonaro. O tema é que essa lógica do ajuste pressiona por medidas de ajuste. E por quê? Eu falei no início do vídeo que isso pode ajudar a extrema-direita. Porque o arcabouço fiscal inviabiliza as promessas que o Lula fez, tão importantes e necessárias para o povo brasileiro, durante a campanha eleitoral. Para atualizar a tabela do imposto de renda, para ter aumento real permanente no salário mínimo, para rebaixar o preço dos alimentos, para ter uma política de investimento que combata as desigualdades sociais, esse arcabouço engessa o governo. E ao engessar o governo, é óbvio, pode frustrar expectativas. E, de novo, a gente segue num país polarizado, segue enfrentando o bolsonarismo. E o bolsonarismo, infelizmente, ainda não foi derrotado. Foi derrotado na eleição, mas precisa ser derrotado nas ruas. Para isso, é preciso ter uma melhoria concreta na vida do povo. E esse arcabouço vai dificultar muito o governo de fazer políticas que permitam melhorar a vida do povo economicamente. Agora, nós precisamos nos mobilizar para que esse arcabouço não seja aprovado e, ao mesmo tempo, garantir que haja uma justiça tributária, para que o governo possa, de fato, arrecadar, ou enfim, ter margem para o crescimento, para o investimento. É preciso atacar esse sistema da dívida. Então, é urgente uma auditoria da dívida pública brasileira, que consome metade do orçamento da União e consome 2 trilhões só nesse ano do nosso orçamento vai ser para pagar esse modelo. Essa auditoria é urgente e necessária. É preciso acabar com a isenção dos lucros e dividendos. Inacreditável que os acionistas, que são acionistas de grandes empresas, ganhem seus lucros isentos de qualquer tributação, enquanto a nossa população é arrochada, os trabalhadores e a classe média pagam mais proporcionalmente porque os impostos são sobre o consumo e paga também no imposto de renda retido na fonte. Com essa medida é possível arrecadar 35 bilhões de reais. É preciso também acabar com a farra das isenções tributárias das grandes empresas, que só agora, na Câmara dos Deputados, teve uma medida provisória que deu a grandes empresas, inclusive extrativistas, como mineradoras, etc., isenções que podem somar 4 bilhões de reais. E são recursos públicos que deveriam estar sendo arrecadados para garantir ampliação e melhoria
das políticas públicas para o nosso povo e, ao mesmo tempo, cumprir a promessa do Lula de atualizar a tabela do imposto de renda, isentando quem recebe até R$5.000 do pagamento do imposto de renda. É preciso combater a sonegação fiscal, e tem vários mecanismos desses sonegadores, grandes sonegadores, e evasão de divisas. O Brasil é um dos países que mais tem sonegadores do mundo. O país perdeu quase 500 bilhões com os sonegadores de impostos. É preciso também taxar as grandes fortunas. Esse imposto, que está na nossa Constituição Federal desde 1988 e que nunca foi regulamentado. A verdade é que o Brasil é uma farra para os super ricos e massacra a classe média e os trabalhadores com uma carga tributária extremamente regressiva. Chega de privilégios para os super ricos, por isso é preciso taxar os bilionários. E para isso, eu desarquivei o projeto da nossa companheira Luciana Genro. Projeto quando ela era deputada federal, e eu sigo na luta para, junto com vocês, fazer a pressão de fora, de dentro na Câmara, para que os super ricos sejam taxados a partir da taxação das grandes fortunas. O arcabouço é uma demanda impopular, antipopular, dos bilionários, dos liberais, neoliberais, dos super ricos, dos parasitas do sistema financeiro, e mantém em muito o teto de gastos do Temer, na lógica neoliberal de utilização dos recursos públicos. Por isso, a gente precisa garantir que o povo não pague a conta da crise, que paguem os bilionários, que aliás cresceram no Brasil, que pague essa dívida pública, que de pública não tem nada na prática, porque é absolutamente sem transparência e só atende os interesses dos ricaços, que paguem os sonegadores, para que se possa ter recursos públicos para investir naquilo que o povo espera.